Vamos iniciar mais um culto. Vou ler uma passagem aqui que está em Mateus 25, no versículo 34, tá? A partir do 34, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, estava vendo essa palavra, né, e me lembrando que nós devemos, baseado nessa palavra, né, fazer a nossa lição de casa, né, a partir de nós promovermos a comunhão, né, que nós possamos a cada dia mais lembrar que Jesus ele falou aqui, né, que quando ele estava, quando você fizer isso a alguns desses pequeninos, né, é como se estivesse fazendo a Jesus. Então, assim, se você e eu também, né, temos alguém que conhecemos que está enfermo, que nós possamos sempre lembrar dessa palavra, né, e possamos, se possível, né, visitar a pessoa, né, para levar ali uma palavra de conforto, que possamos lembrar dela em nossas orações e também praticar esses atos, né, visitar, mandar uma mensagem, ligar a pessoa, né, é algo que Jesus está nos ensinando aqui, né. E assim, algo que eu estava pensando é que nós devemos fazer isso sem esperar nada em troca, porque muitas vezes nós falamos: puxa, eu vou fazer isso porque eu vou receber aquilo. Nós sabemos que vamos receber muito mais de Deus, porque a palavra diz que aquilo que você semeia, você colhe, né? Só que assim, nós não temos que fazer isso pensando no algo que nós vamos receber, né? Temos que fazer mesmo de bom grado, porque a Bíblia fala que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Então, possamos colocar em prática isso em nossas vidas, né? Até uma questão que eu me lembrei, né, que uma vez, assim, a gente sabe da igreja da prosperidade, que eles falam: puxa, você dá um dinheiro hoje e você vai receber. Aí a pessoa, sei lá, às vezes ela já faz aquilo já pensando no que ela vai receber. Então, tem uma história que eu conheci de uma mulher que ela falou: olha, pastora, na época era pastora, né? Eu vou contribuir agora, mas se eu não receber à tarde, nunca mais eu ponho os pés na igreja, né? Então, assim, que nós possamos não seguir esse exemplo, né? Nós possamos, quando fazer algo, se é uma oferta, que nós possamos dar de bom grado, pensando nas pessoas que vão receber aquilo que a gente está depositando aqui, né? Se é uma visita, se é uma palavra, também pensando nas bênçãos que vai vir sobre aquela pessoa. E ao tempo de Deus, que também essa bênção vai nos alcançar, né? Então, que nós possamos ter isso no nosso coração. Vamos? Quem puder colocar de pé, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, queremos te louvar esta manhã, Senhor, queremos bendizer o teu nome. Amém. Te glorificar, Senhor, porque só tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ajude-nos, Senhor, a ter mais comunhão, ajude-nos a nos lembrar, Senhor Deus,
das pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão, às vezes, se sentindo sozinhas, meu Pai, pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de atenção, meu Deus. E realmente nós possamos, nesta manhã, meu Deus, colocar o nosso coração voltado para a obra do Senhor, meu Deus, que eu creio que isso é fazer a obra do Senhor também, e que o Senhor não seja glorificado, meu Deus, que nós possamos fazer isso pensando naquilo já que nós vamos receber. Sabemos que o Senhor vai nos dar, Senhor Deus, mas que realmente possamos fazer no sentido de abençoar aquela pessoa que vai receber, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Está vendo que o irmão está meio caidão assim de gripe, mas vamos em frente, né? O que você espera do mundo? Talvez você consiga receber do mundo desconfiança, intriga, mensagens ruins, mensagens que não te levam a nada, que te façam ver, enxergar aquilo que você não quer enxergar. Mas do Senhor você vai receber paz, você vai receber confiança, acima de tudo você vai receber o amor de Deus. Eu peço nessa manhã, Senhor, que o Senhor derrame da tua unção sobre cada um, Senhor, sobre cada vaso aqui, Senhor, que nós possamos ser vasos abençoadores na vida daqueles com quem nossos caminhos se cruzaram, que nós possamos fazer o bem todos os dias, independente para quem. Pode ser para um amigo, pode ser para aquele que nós não conhecemos, pode ser principalmente para um inimigo. Nós gostaríamos, Pai, de seguir o exemplo do Senhor Jesus, que nós possamos oferecer o nosso melhor para Jesus, que nós possamos oferecer o melhor para o nosso próximo, que nós possamos ter um dia, uma semana tremendamente abençoada por Deus, que Ele possa nos visitar, Senhor, todo o nosso corpo possa sentir o Teu mover, Senhor, toda a nossa alma possa sentir o Teu mover, que Teu Espírito flua através de nós, Pai, com a Tua graça, com a Tua cura, principalmente com o Teu perdão, Senhor, porque somos tão pecadores que nós não mereceríamos estar aqui. Se não fosse pelo Teu amor, nós já teríamos sido consumidos. Nós te damos graças pelo Teu amor, pelo Teu cuidado por nossas vidas.
irmãos, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Nos céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. Hoje eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar a mão e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar a mão e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Nossa, esse louvor é novo, hein? Esse é bem novinho. Vem bem assim, ó, traz umas recordações assim legais. És única esperança da minha adoração a Jesus. És única esperança que anelo ter a Jesus. Ouvinte fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje a dor em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei.
Convido a igreja para abrir a Bíblia no Salmo 100,
Amém? Entre por suas portas com ações de graças e entre os átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Agora é o momento da oferta, que nós possamos estar com nossos corações alegres, né? Dando ações de graças ao Senhor, rendendo louvores, trazendo as nossas ofertas tanto de amor quanto nossas ofertas em dinheiro, né? Porque a igreja precisa, amém? Que o amor de Deus, é como está escrito aqui no versículo, o amor de Deus ele é leal e eterno, amém? Ele não vai deixar faltar o pão na mesa dos irmãos, amém? Vamos orar? Paizinho, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Paizinho, de poder sentir a tua presença, Senhor, junto com os teus filhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor, e a sua fidelidade dura para sempre. Senhor, o seu amor, ele é eterno, Pai. Ô, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se feito presente, Senhor, na minha vida e na vida dos teus filhos, Paizinho. Ô, Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando os celeiros dos seus filhos, Pai. Aqueles que vão ofertar e aqueles que não têm para ofertar hoje também, Paizinho. Que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, e que da próxima vez, Senhor, os seus filhos possam ter, Paizinho. Ô, Jesus, venha estar abrindo portas, Senhor, de empregos, Paizinho. Ô, Jesus, venha estar abençoando com promoções para os seus filhos, Paizinho. Em nome de Jesus, Paizinho. Ô, Pai, eu quero te pedir também, Senhor, por cura, Senhor. Estamos, Senhor, entrando, Senhor, praticamente no verão, Senhor, e já estamos, Senhor, com novas gripes, Senhor, com Covid em alta, Pai. Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando os teus filhos, Paizinho. Venha estar, Senhor, livrando os teus filhos, Paizinho. Venha estar cuidando, Senhor, de cada um, Paizinho. Acreditamos, Senhor, na tua vitória, Senhor, no teu cuidado, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai. Eu já quero te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, que os teus filhos vão receber, Paizinho. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é fiel, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, que esse dinheiro, Senhor, que vai ser colocado aqui na oferta, Pai, que o Senhor vai estar multiplicando, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, que ele seja usado, Senhor, ó Senhor, em boas ações, Paizinho, para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, esse que eu te peço e te agradeço, Deus. Amém. Aleluia.
Bom, agora sim, bom dia, paz. Que Deus abençoe a todos. Que delícia, né? Estar na casa do Senhor. Que bom ver os irmãos animados. Depois de irmos no culto ontem em Carapicuíba, a missa estava no culto lá de Santa Teresa, mas todo mundo aqui, né? Firmes, fortes, na presença do Senhor. Glória a Deus. Fortes. Eu ouvi alguém falando na sua casa lá no fundo, fortes. Você viu, mãe? Paranaense ressuscita assim fácil. Isso, agora melhorou. Bom, louvado seja o Senhor pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos mais um domingo na presença do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Uma palavra cheia de graça, uma palavra tão gostosa de preparar e também de refletir um pouquinho a respeito do que Deus fez na igreja primitiva, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre algumas lições que nós aprendemos com a escolha dos diáconos, né? E a vida que eles tinham cheia de Espírito Santo. Então é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Só que antes de começar a ministração da palavra, eu gostaria que você, onde você está, você pudesse fechar os seus olhos, né? Entregar a sua vida no altar do Senhor. Que o Senhor realmente venha falar no seu coração, que você pare, né, o que está fazendo nesse momento, e que você possa realmente fechar os seus olhos, entregar na presença do Senhor a sua vida, consagrar ao Senhor a sua vida. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, felizes com a oportunidade que temos como comunidade. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te vencer. Estamos felizes, ó Pai, por poder adorar o Senhor juntos, por poder te exaltar, por poder glorificar o teu nome, por poder, Senhor, ser instrumento de bênção na vida uns dos outros. Te louvo, Pai, pelo ministério de louvor, pela fidelidade dos meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, pelos adolescentes, jovens que estão sendo ministrados lá em cima, pelas crianças. Eu te adoro, Senhor, desde a Micaela, Senhor, a mais bebezinha, até o nosso irmão, a nossa irmã, Senhor, de mais idade, de mais experiência. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te peço, Senhor, que abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, que enquanto eles estão aqui, Senhor, na tua casa, priorizando iniciar a semana na tua presença, o Senhor esteja indo lá no lar deles, ó Pai. O Senhor esteja alcançando aqueles que ficaram em casa, aqueles que estão trabalhando, que o Senhor esteja alcançando aqueles que já te conhecem como Senhor e aqueles que ainda precisam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Que enquanto estamos aqui, Senhor, o Espírito Santo esteja agindo no nosso lar, o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades, o Senhor esteja abrindo portas, o Senhor esteja se realizando milagres, o Senhor esteja fazendo tudo aquilo que não está ao nosso alcance, mas o Senhor pode fazer. Quando as nossas mãos não podem, o Senhor pode. O Senhor que fazia no passado, o Senhor que agiu na vida da igreja do primeiro século, o Senhor que agiu na vida dos pais da igreja, o Senhor que agiu nos nossos antepassados, é o mesmo Deus que age hoje. A tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus de alianças, o Senhor é um Deus de pactos, e esses pactos, essas alianças que o Senhor fez com o teu povo, o Senhor continua renovando todos os dias essa aliança, e é por isso que fomos alcançados, é por isso que nós estamos aqui. Senhor, eu quero te pedir que a palavra venha falar em cada coração, que o Senhor venha ministrar, Senhor, em cada vida, que o teu Espírito Santo possa se fazer real, presente, atuante, Pai, aqui na igreja e também sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse culto, Pai. Que vidas possam ser tocadas,
que vidas possam ser alcançadas através desta palavra. Pai, eu quero orar por aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Nós queremos continuar orando, Senhor, pela vida da Joyce, pela vida da Maia. Eu peço que o Senhor esteja agindo, Pai, no pulmão dessas crianças, que essas crianças sejam totalmente restauradas, que essas crianças possam ser curadas pelo poder do Teu Espírito, Pai, que os pais possam descansar, possam dormir, Pai, que os pais tenham um renovo do Senhor. Alcança, Senhor, a Pâmela, alcança o seu esposo, manifesta a Tua graça sobre essa família. Queremos vê-los aqui, Senhor, que essa cura do Senhor seja física, seja emocional, seja espiritual. Aproxima-os cada vez mais do Senhor, para que cada dia eles contemplem, Pai, as maravilhas que o Senhor fez e fará através da vida deles. Nós oramos, ó Deus, pela vida de cada pessoa, de cada membro, de cada visitante, de cada pessoa que o Senhor tem enviado e aquelas que o Senhor ainda trará. Em nome de Jesus, continuamos orando, Pai, pela compra do novo prédio. Prepara um comprador para esse prédio, Senhor. Alguém que vai fazer deste lugar um lugar próspero, abençoado, que supra as necessidades dessa pessoa. Queremos ser resposta de oração de alguém, Pai. Sabemos que tem alguém orando por um espaço como esse. Sabemos que tem alguém clamando por uma oportunidade de ter um espaço como esse. Que o Senhor nos apresente esse comprador. Que essa pessoa venha pagar o que esse prédio vale. O que ele, sem sucatear, sem banalizar aquilo que é do Senhor. E que com esse valor possamos comprar em outro lugar. E ainda nos sobre recursos, Pai, para reformas, para possíveis melhorias. Em nome de Jesus. Prepara, Senhor. Não sabemos qual bairro, não sabemos qual lugar, só sabemos que queremos ser a resposta do Senhor para a oração de um povo, Pai. Que ao chegar neste bairro, a igreja venha cair na graça da comunidade e possamos ver crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres se convertendo e sendo salvos pela proclamação do Evangelho da Paz. Em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a nossa vida e fale em cada coração nesta manhã. Pai, usa a minha vida com graça, com sabedoria, com intrepidez, com a autoridade do Espírito Santo. E que os meus irmãos possam ter os seus corações abertos, como uma terra fértil, para receber a poderosa palavra do Senhor. Que não seja o que eu quero, que não seja o que eu desejo, mas que seja aquilo que o Senhor deseja falar aos teus filhos. Eu me coloco aqui, Pai, na condição de arauto do Evangelho. Eu me coloco aqui na posição de quem recebeu uma palavra e está apenas como porta-voz. Que o Senhor tenha liberdade para agir e para falar. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que sejamos limpos, lavados, edificados, confortados, curados, tratados pela palavra do Senhor, que limpa os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, nós vamos pensar, em algumas lições que nós aprendemos com a escolha dos diáconos e também a vida que eles tinham, que era uma vida cheia do Espírito Santo. Então nós vamos refletir um pouquinho a respeito desses homens. Hoje nós vamos pensar apenas na vida de um, mas poderíamos fazer aqui uma série de mensagens pensando nos homens que foram, homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo, que receberam de Deus uma missão, uma tarefa e foram totalmente ousados pelo Espírito Santo na geração, na época em que eles viveram. E para isso eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, e nós vamos ler juntos, do versículo 1 até o 7. O texto aqui, ele nos mostra uma necessidade que estava havendo, de trazer novos colaboradores para esse corpo apostólico, mas não como apóstolos, agora como quem serve. E diante dessa necessidade, Lucas
autor de Atos, ele narra para nós como foi a escolha desses homens. E eu gostaria de ler com os irmãos. Atos 6, a partir do versículo 1, diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Acrescentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Esse texto ele relata a escolha dos diáconos. E nós percebemos aqui que estava acontecendo um impasse ali, né? Havia uns judeus de fala grega que estavam reclamando dos judeus de fala hebraica. Então estava tendo ali uma confusão entre os convertidos. E por que estava tendo essa confusão? Porque os judeus de fala grega, eles estavam reclamando que os judeus de fala hebraica não estavam dando o devido suporte para as viúvas e para os órfãos daquela região. E por que isso estava acontecendo? Porque assim que o Evangelho começou a ser anunciado, logo depois da morte de Jesus, muitas pessoas perderam os seus bens, as suas posses. Muitas pessoas foram mortas por amor a Jesus e havia uma grande perseguição aos cristãos daquela região. E por isso, havia um grande número de mulheres viúvas, porque os seus maridos haviam sido mortos, ou por doença, e a morte mais comum naquela época eram mortes, realmente assassinatos. Então, uma pessoa de uma outra seita, os próprios judeus, que não eram convertidos, eles fizeram algo aqui que era muito terrível. Lembra que os judeus, eles esperavam que Jesus Cristo, o Messias, viesse para libertá-los do poder de Roma? Então, eles não queriam um Messias da paz, um Messias que viesse proclamar um evangelho de paz, que viesse mostrar para eles a comunhão com Deus e apresentar a graça. Mas eles queriam alguém que os libertasse do poder de Roma. Eles queriam alguém que tirasse deles a escravidão, que eles estavam vivendo, porque os romanos estavam maltratando os judeus. Só que quando o evangelho começou a crescer, esses judeus perseguidos se tornaram perseguidores, porque eles se juntaram com os romanos, ou então, mesmo que alguns não se juntavam propriamente dito, eles tinham a mesma ação. Então, os judeus eram perseguidos apenas pelos romanos. Os cristãos convertidos ao evangelho começaram a ser perseguidos pelos romanos e pelos judeus. Um exemplo, aqui nós vemos um grande chefe, um grande líder do Sinédrio, que era Saulo, que era assassino de cristãos. Então ele era um desses judeus que perseguiam os cristãos, as pessoas que tinham recebido Jesus como Salvador. Só que ainda existiam os romanos, que não desejavam que nenhum outro governo fosse levantado, a não ser o governo deles. Então eles também matavam cristãos. Então os cristãos ali, eles viviam em terrível perseguição. E por isso existiam tantas viúvas e
A perseguição vinha e as pessoas continuavam se convertendo. A perseguição vinha, pessoas eram mortas e o evangelho continuava sendo espalhado por toda a região ali de Samaria, Judéia, Bitínia, Betânia, e o povo ia recebendo Jesus. E através dessas pessoas o evangelho começa a ser espalhado. E o versículo 7, ele também termina dizendo: também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Da mesma forma que judeus recebiam Jesus, aqueles judeus que eram da sua casa, mas não eram rabinos, não eram sacerdotes, um grande número de líderes também recebiam Jesus. Então os outros líderes que não queriam perder os seus líderes matavam cristãos. Então esse era o cenário, esse era o contexto aqui histórico, político e social dessas pessoas. Só que em meio a tudo isso, com o crescimento tanto das pessoas que se convertiam, como das pessoas que tinham perdido seu marido, houve uma necessidade. Os apóstolos, eles deveriam se dedicar ao ensino da palavra, eles deveriam se dedicar à oração, e eles não estavam conseguindo fazer isso de forma eficaz. Por que não? Porque eles tinham que cuidar dos órfãos e das viúvas. Então aqui no texto, quando fala que deveriam escolher homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo para servir as mesas, não estava falando da mesa da ceia, não estava falando da mesa da comunhão, estava falando literalmente da mesa das viúvas, estava falando aqui literalmente daquelas mulheres que não tinham alimento, porque não tinham mais marido. Estava falando realmente de cuidar daquelas crianças que não tinham mais pai, porque tinham perdido seus pais. Então, diante dessa necessidade, os apóstolos sugerem: vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, para que eles cuidem dessas mulheres. Então, diante dessa necessidade social, e não eclesiástica apenas, surgiu os diáconos. Foi com essa necessidade: suprir a mesa, dar alimento a quem não tem, dar pão a quem não tem. E aqui nós começamos a perceber, aqui a igreja veio. Os apóstolos, eles precisavam sim se preocupar com o ensino, com a doutrina. Nós vamos ver em Atos 2 que a igreja do Senhor crescia e se fortalecia através da pregação da palavra, através da comunhão, através da doutrina. E isso vinha dos apóstolos. Só que os apóstolos, eles nem pregavam e nem assistiam à mesa, porque eles tinham que fazer muita coisa. Então eles separam aí, dentro do ministério apostólico, nasce um novo ministério de assistência às mesas. E que coisa linda nós vemos a multigraça, a multiforme graça de Deus se manifestando, levantando pessoas para a necessidade. E é assim que nasce o ministério. Todo ministério ele nasce a partir de uma necessidade. E aqui eu quero trazer para vocês um princípio muito importante. Você já parou para pensar que aquilo que inquieta o teu coração pode ser o ministério que Deus está entregando em suas mãos? Você já parou para pensar que aquilo que te incomoda, como falta na igreja, como falta não somente na sua igreja local, mas como uma ação geral da igreja na comunidade, pode ser o seu ministério? Eu sempre penso que Deus coloca no nosso coração uma inquietação quando Ele deseja que façamos. Sabe aquilo que você fala: nossa, mas por que ninguém faz isso na igreja? Provavelmente é Deus te dando um talento, o dom para que você realize. Porque Deus, Ele mostra a necessidade para quem Ele deseja usar. O meu coração, ele sempre inquietou muito, e ainda inquieta, e o Wilson, para tudo relacionado a crianças e adolescentes. Porque o nosso primeiro ministério sempre foi no cuidado com crianças e adolescentes. Eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes a minha vida toda. Eu não sei dizer para vocês quando foi a primeira vez que eu entrei em uma sala de escola bíblica dominical para ajudar, porque desde criança, eu era pequenininha, na minha igreja, Igreja Missionária Unida de Alvorada, eu já estava lá com o bebezinho no colo, ajudando as mamães no berçário, enquanto elas assistiam o culto. Desde muito pequena. E eu ficava incomodada em ver as mães com as crianças no colo, e eu queria
poderia ajudar de alguma forma, mas eu era criança. E eu ajudava sendo criança. Muito cedo, trabalhei com adolescentes. Ainda adolescente, trabalhava com adolescentes. Ainda jovem, trabalhava com jovens. Fui líder de adolescentes, fui líder de crianças, fui líder de Ministério de Mulheres. Irmãs, eu já dei aula de criancinha do colo até a terceira idade. A minha última turma de ensino teológico, antes da pandemia, era um grupo de chinesas, lá na Liberdade. Pessoas na média de 80 e 90 anos, de uma igreja oriental, que a gente sentava junto, um grupo de chinesas, coreanas e 2 japonesas. Eu ensinava a Bíblia para elas uma vez por semana. Então o ministério, ele não te dá uma idade específica, ele te dá o dom. Deus te deu o dom de ensino, ele não te deu o dom de professora de criança, professor de adolescente, professor de jovens, ele te deu o dom de ensino. Agora, o dom de ensino é manifestado de acordo com a necessidade que tem, e você trabalha normalmente com a afinidade que você tem, percebe? Deus não dá o dom da diaconia, Deus dá o dom do servir. E aí você serve. Você serve na diaconia, você serve fora da diaconia, porque Deus te deu o dom de servir. Percebe? Deus não te dá o dom apenas pastoral, mas Deus te dá o dom do ensino, Deus te dá o dom do cuidado, o dom do apacentamento. E assim o reino de Deus vai crescendo. Só que aqui, de forma específica, havia a necessidade de escolher homens que servissem. Só que eles não poderiam servir de qualquer forma. Para servir, nós vamos ver o primeiro pontinho do sermão aqui, que a primeira lição que nós aprendemos com os diáconos da igreja primitiva é que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Nós dependemos do Espírito Santo para qualquer coisa que nós vamos fazer. Nós dependemos da ação do Espírito Santo. Nós dependemos da pessoa do Espírito Santo. Nós dependemos da orientação do Espírito Santo. Nós dependemos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos dos conselhos do Espírito Santo. E nós dependemos do consolo do Espírito Santo. Porque sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós fizermos para o Senhor, nós precisamos fazer no poder, na graça e na autoridade do Espírito Santo. Porque senão não é o ministério da igreja, é um ministério pessoal. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou fazer tudo, seja o que for, de varrer o chão a pregar, eu vou fazer na direção do Espírito Santo, com o objetivo de servir a igreja. O que eu vou fazendo de manhã, irmãos? Eu estou servindo a igreja, através do dom que Deus me deu, que é a palavra, mas é dom de serviço. Eu estou servindo. Percebe? Tudo é serviço. Não importa o que você faz, é serviço. O ministério de louvor, o que eles estavam fazendo? Cantando? Também, mas eles estavam servindo a igreja, através do dom que Deus deu para eles, que é o louvor. É serviço, o tempo todo. E aqui nós vemos que nessa escolha, para servir, precisa ser cheio do Espírito Santo. E eu quero ler com os irmãos o texto de João 16:7, que fala, uma fala de Jesus, que fala o seguinte: digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Jesus estava falando de Jesus, do Espírito Santo. É necessário que eu morra, é necessário que eu ressuscite, é necessário que eu vá ao céu, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Nós estamos vivendo, já disse aqui outras vezes, que nós vivemos no ministério do Espírito Santo. Nós vivemos no ministério literal do Espírito Santo. Tudo que fazemos é em nome de Jesus, mas nós vivemos na geração do Espírito Santo. Antigo Testamento, geração direta, ação direta de Deus. Ali Jesus ainda não havia se manifestado em carne, e tudo que eles faziam era com a orientação de Deus. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Deus fez aliança com Noé, com Abraão, com José, com todos os outros homens, com os patriarcas. Ele fez alianças, era ação direta de Deus. Deus, ele se retira do cenário, mas ele continua sendo Deus, e ele abre espaço para que Jesus venha. Então, aquela geração ali dos 33 anos de Jesus pôde ver Jesus face a face. Eles viram Jesus. Jesus veio, ele se manifestou em carne, ele ele nasceu, ele curou, ele transformou vidas, ele andou entre o povo, ele tocou pessoas, ele mudou a vida de pessoas, ele tinha a multidão
multidão que queria os milagres, ele tinha os discípulos que estavam sendo treinados para o ministério, ele tinha um grupo mais seleto que eram seus amigos, e essas pessoas puderam ver Jesus face a face, era o ministério de Jesus. Só que aqui nós vemos o ministério de Jesus encerrando. Aqui nós vemos Jesus falando assim: olha, convém que eu vá, para que o Espírito Santo se manifeste. E aqui nasce a nossa geração. A nossa geração está vivendo no período da ação direta do Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Tudo que fazemos, o Espírito Santo nos impulsiona a fazer em nome de Jesus. Quando oramos, nós oramos a quem? Ao Pai. Pai, abençoa as nossas vidas. Nós pedimos ao Pai. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Mas nós fazemos em nome de Jesus. E quem nos impulsiona a fazer em nome de Jesus? O Espírito Santo. Assim fica fácil entender a Trindade. As pessoas complicam tanto a Trindade, mas dessa forma é muito simples entender a Trindade. E hoje nós vemos a ação direta do Espírito Santo. E aqui é o texto, João 16,7. Digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu enviá-lo-ei. Quem envia o Espírito Santo? Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que Ele deixa para nós o Consolador. Quem deixou o Espírito Santo? Jesus. Quem deixou esse Espírito que é Consolador? Jesus. E por que Ele deixa para nós? Porque Ele falou: eu não deixarei vocês órfãos, mas eu enviarei um Consolador. Meu irmão, todas as vezes que você estiver triste, minha irmã, toda vez que você estiver para baixo, desanimado, lembra, eu não sou órfão, eu não estou sozinho, eu não estou só, eu tenho um Consolador. O Espírito Santo cuida de mim, o Espírito Santo é o nosso amigo, o Espírito Santo, ele é a razão de nós estarmos aqui. Foi o Espírito Santo que te impulsionou para estar nessa igreja, foi o Espírito Santo que te trouxe para cá, foi o Espírito Santo que te acordou de manhã, foi o Espírito Santo que fez o Ale dirigir lá do Zona Leste e chegar aqui em ponto às 9 da manhã. É o Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer. E olha que lindo isso. Aí Jesus Cristo, em João 16,13, Ele fala: quando vier o Espírito da verdade, Ele nos guiará em toda verdade. Quem nos mostra a verdade? Quem faz as escamas dos nossos olhos caírem e nós recebemos Jesus como nosso Salvador? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos incomoda, é o Espírito Santo que nos mostra, é o Espírito Santo que nos revela. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Nós podemos orar pelos nossos familiares, nós podemos orar pelas pessoas que nós amamos, nós podemos pregar a palavra, mas nós não temos o poder de convencer. Só o Espírito Santo pode convencer aquela pessoa que nós oramos, aquela pessoa que nós evangelizamos, aquele filho que a gente ora há muitos anos, aquela esposa que não recebeu Jesus, aquele esposo que ainda não recebeu Jesus, aquela pessoa que está na igreja, mas ainda está no mundo. Sabe, é só o Espírito Santo que pode fazer. Às vezes algumas pessoas falam para mim e para o Wilson: você não vai tomar uma atitude mais séria com algumas situações, com algumas pessoas? A gente responde assim: nós estamos pregando, nós estamos ensinando, nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer, que é sermos testemunhas. Mas o poder de convencimento do pecado, da justiça e do juízo é só o Espírito que pode fazer. E nós não vamos tomar o lugar do Espírito, porque é só o Espírito que vai convencer, é só o Espírito que vai libertar, é só o Espírito que vai tratar. Nós somos testemunhas. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós somos impulsionados a pregar o Evangelho. E sabe por que nós somos impulsionados a pregar o Evangelho? Porque não cabe a nós convencer ninguém. O nosso papel é apenas ser testemunhas. E enquanto nós somos testemunhas, o Espírito Santo convence. Não fica mais leve a pregação do Evangelho? Quando nós entendemos que a responsabilidade nossa é pregar, mas convencer o Espírito Santo. Não importa quantas pessoas você vai ganhar para Jesus, importa quantas pessoas você anunciou. Você foi testemunha, porque o Senhor lança a semente através da sua vida, mas é o jardineiro que rega a sementinha e é Ele que faz crescer. Percebem? É o Senhor quem faz. O escritor
É interessante que a gente vai olhar o livro de Atos aqui, ele inicia o livro falando que o fato que a grande comissão é dada pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos evangelizar. Mateus 28, 19 e 20 fala assim, olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Como que nós podemos cumprir a grande comissão? Através do Espírito Santo. Jesus está aqui em terra. Você encontrou com Jesus carnalmente aqui na esquina? Ou se nós sairmos aqui, nós não vamos ver Jesus evangelizando embaixo da ponte. Por que não? Porque Ele está no céu. Mas hoje nós somos representantes de Jesus. E quem vai pregar somos nós, através do Espírito Santo. É nós que vamos evangelizar o bairro da igreja. É nós que vamos evangelizar os nossos vizinhos. É nós que vamos evangelizar os nossos parentes. Porque nós somos testemunhas. E Ele pediu que nós fizéssemos discípulos e batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa linda, a ação do Espírito. Essa missão que nós temos, ela foi dada pelo Espírito Santo. Atos 1:2 é muito interessante, porque às vezes para começar um ministério, para começar um trabalho, nós achamos que as estratégias que nós temos, elas são mais importantes. Às vezes nós nos vemos, né? Não vemos o que os outros estão fazendo, nós nos vemos fazendo isso. Quantas vezes a gente acha que a gente precisa criar uma estratégia, criar um modelo, criar uma forma para crescer a igreja, para evangelizar e para discipular. Mas é interessante que nós temos uma orientação tão clara que Jesus Cristo dá aos discípulos. Irmãos, a obra não é nossa. Nós só podemos fazer algo quando nós recebemos a direção do Espírito. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer. Em Atos 1:2, é interessante que Lucas, ele repete o mesmo texto que Jesus disse para os seus discípulos em Lucas 24:49. Ele fala para eles que eles devem ficar em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. Ou seja, não saiam de Jerusalém sem o Espírito Santo. Não comecem a evangelização. Por mais que vocês vejam a necessidade, por mais que vocês vejam viúvas, órfãos, por mais que vocês vejam pessoas, não façam nada. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lucas 24:49 fala isso. O texto diz assim, olha, eu lhes envio a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E olhem aí Atos 2, aproveitando que vocês estão com Atos aberto. Olha o que o texto fala em Atos 1:2. Olha só. Em meu livro anterior, Teófilo, vou ler 1. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas dizendo, no meu livro anterior, Evangelho de Lucas. Até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Percebe? A ação do Espírito começando na igreja. E aqui nós vemos que Jesus fala para esses mesmos discípulos, não façam nada. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a pergunta que eu faço para você, meus irmãos, é o seguinte: quantas vezes você tem feito coisas porque você está ansioso, porque você está preocupado, porque você está desesperado com uma situação, porque você quer pôr a sua mão, porque ninguém está fazendo nada, então eu vou fazer, eu vou tomar uma atitude, eu vou começar, e aquele desespero que toma conta da nossa alma. Percebem? É todo mundo. Quantas vezes nós fazemos coisas sem a direção do Espírito Santo, e o Senhor fala, não faça nada, sem que antes você seja revestido de poder. Pensa se todos os dias de manhã, você acordar cedo, você for para o seu quarto, e você falar para o Senhor, Senhor, eu não vou sair da minha casa, sem que o Senhor me dê a direção para o dia. O que eu devo fazer? Sabe aquela inquietação que você trouxe do
interior de algo que você tem que resolver, antes de sair de casa, pede sabedoria para o Senhor. E fala para Ele: Pai, como eu devo resolver quando eu chegar lá no meu ambiente de trabalho? Pai, eu preciso resolver uma situação com o filho, com a filha, preciso conversar com o marido, com a esposa, preciso falar mais sério com alguém. Às vezes você precisa resolver algumas coisas que tem que resolver. Só que não faça na força do seu braço, porque quando a gente faz na força do nosso braço, a gente faz muita besteira. Quando a gente fala baseado na nossa inteligência apenas, nós podemos ser muito inteligentes, mas não sermos sábios e colocar a perder alguma coisa. Então fale no poder do Espírito Santo. Fala: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der a direção. Eu preciso de direção. E quando você estiver orando, Deus vai te dar a direção para o dia. Quando você estiver falando, Ele vai tocar no seu coração. Sabe, vai parecer que você teve uma grande ideia. Sabe assim? Nossa, eu tive uma grande ideia. A ideia não foi sua. Foi o Espírito Santo te mobilizando. Foi o Espírito Santo te instruindo. Foi o Espírito Santo te dando a orientação. Lembra sempre, nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Eu não gosto muito desse autor. Não posso falar que está gravando, né? Poxa vida. Mas tem um autor que eu não gosto muito, mas ele tem um livro que eu gosto, só um só, que eu gosto, que chama Bom do Espírito Santo. É um clássico. E ele é uma bênção, esse livro. Depois ele escreve um monte de coisa assim que, né, não tem nada a ver. Mas esse livro dele tem tudo a ver. Ele fala: antes de começar a fazer qualquer coisa, fale. Dê bom dia para o Espírito Santo. Pergunta qual é a direção que ele tem para você. Pergunta o que ele tem para dirigir a sua vida. Eu já li esse livro umas 20 vezes. Eu indico esse livro. Esse livro desse, a gente, os outros, você toma cuidado. Mas esse livro especificamente é uma benção. O Ale falou da teologia da prosperidade, né? Ele é dessa turma que implantou a teologia da prosperidade no mundo, né? Ajudou a trazer esse enlatado americano, que foi um câncer para o Brasil. Depois a gente vê outros juntos. Mas esse livro dele, ele fala: converse com o Espírito Santo. Busque a direção do Espírito Santo. Busque o que Ele tem para você. Você já conversou com o Espírito Santo hoje? Antes de sair da sua casa, você já buscou a direção do Espírito? E hoje nós temos vivido uma igreja muito metida. Eu digo isso, né? Uma geração de crentes muito metidos. Uma geração de crentes que Deus tem dado sabedoria. Uma geração de crentes que Deus tem dado entendimento. Uma geração de crentes que Deus tem colocado nas melhores universidades. Uma geração de crentes que Deus tem honrado, colocado nas melhores empresas. Mas às vezes, porque a gente é tão inteligente, porque Deus é inteligente, a gente se esquece de voltar para a fonte, que é o Espírito Santo. E nós achamos que a nossa inteligência é que vai mover as coisas. Meu irmão, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E essa é uma característica dos cristãos do primeiro século. O livro de Atos, é interessante que depois, lá pelo ano 340, ele teve o nome dele mudado. Mas os primeiros pais da igreja, eles não chamavam Atos dos Apóstolos. Esse livro era chamado Os Atos do Espírito Santo através da igreja. Ou Os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E se você ler o livro de Atos, tem todo sentido, né? Nós vamos ver a ação do Espírito Santo através dos apóstolos. A ação do Espírito Santo através da igreja. Aí você tira a glória da igreja. Você tira a glória do pregador. Você tira a glória do cantor. Você tira a glória de quem faz. E começa a dar glória a quem é de direito, que é o Espírito Santo. Somos apenas instrumentos. Se nós entendermos que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, não vai ter uma idolatria por pregadores, não vai ter uma idolatria por cantores, não vai ter uma idolatria por palestrantes, por pessoas que arrastam a multidão, porque você vai receber direto da fonte do seu lugar secreto. Outra coisa que eu sempre falo para vocês, meus irmãos, o quarto é o único lugar de recompensa que nós temos. Sabe por que muitas vezes a nossa vida fica travada? Porque nós não buscamos o Espírito Santo. Nós entramos na igreja para receber a nossa bênção. Nós entramos na igreja para receber o nosso milagre. Nós entramos na igreja para receber as nossas recompensas, as maravilhas do Senhor. E o único lugar que Jesus prometeu que nos daria recompensas não é na igreja, é no quarto, é no lugar secreto.
tua porta, e o Deus que te vê em secreto vai ouvir a tua oração e vai fazer milagres. Mas para isso, então, o que é a igreja? Por que eu venho para a igreja? Irmãos, aqui não é lugar de recompensa. Embora Deus é tão gracioso, a gente recebe bênção na igreja também. Mas a igreja é lugar de trabalho. Igreja é lugar de fazer discípulos. Igreja é lugar de edificação comunitária. É o lugar que a gente recebe a palavra. É o lugar que a gente se fortalece. É o lugar que a gente tem comunhão com outros crentes. É o lugar que a gente recebe a edificação através do louvor, a edificação através da palavra. É o lugar que nós chegamos aqui para servir e para ver pessoas sendo transformadas e mudadas. Agora, o lugar de recompensa é o lugar secreto. Todas as vezes que nós vemos os cristãos na igreja, no livro de Atos, eles estavam ali servindo as mesas, eles estavam ali fortalecendo a doutrina através dos apóstolos. Todas as vezes que nós vemos os cristãos do primeiro século, eles estavam ali cantando louvores, exaltando a Deus. A intenção não era receber, a intenção era a edificação mútua, a intenção era a adoração, a intenção era o louvor, a intenção era render a Deus o melhor louvor, a melhor adoração, e através disso vidas eram transformadas, e todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, porque aquela igreja era uma igreja atuante na comunidade, ela não era morta. E nós não podemos ser um povo morto, nós temos que ter um povo cheio do Espírito Santo, não apenas porque os dons se manifestam, mas porque a nossa vida é uma carta viva do Evangelho. Através da nossa vida as pessoas conhecem Jesus lá fora. E aí nós trazemos as pessoas aqui para serem edificadas através do louvor, nós trazemos pessoas aqui para receberem uma palavra, nós trazemos pessoas aqui para serem batizadas, para serem discipuladas, e assim todos os dias o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. Às vezes eu me pergunto, aonde estão os meus vizinhos que não estão aqui na igreja? Às vezes eu me pergunto, meus irmãos, aonde estão os seus vizinhos? Percebe? Aonde estão os nossos parentes? Será que temos pregado de forma efetiva, cheio do Espírito Santo? A nossa igreja não vai crescer quando nós fizermos um evangelismo de vez em quando em volta da igreja. A nossa igreja não vai crescer porque nós vamos mudar para um bairro populoso. A nossa igreja vai crescer porque nós, comunidade de 15 e 20 pessoas, somos cheios do Espírito Santo. E isso nos faz uma multidão. Essa geração cheia do Espírito Santo, sabe, nos faz cheios do poder. E pessoas querem receber Jesus assim como nós temos. A nossa casa, ela precisa ser um lugar de bênção, que reflete como um farol para os vizinhos. Minha irmã, meu irmão, não tragam pessoas para receber Jesus como Salvador. Não usem a frase, vamos lá na minha igreja para você aceitar Jesus. Não, evangelize essa pessoa, discipule essa pessoa, fale do amor de Deus para ela. Ela vai receber Jesus como Salvador. Aí você vai dizer para ela se você gostaria de conhecer uma comunidade de cristãos que creem na mesma coisa que nós cremos, que falam o que eu falo com você. Só que lá nós cantamos juntos, nós almoçamos juntos, tomamos café juntos, nós temos uma comunidade, tem uma atividade com seus filhos, crianças e adolescentes, e nós vamos crescer juntos. Ele fala, nossa, além de você, existem outros cristãos? Existem, então vamos lá. Quando ele chega aqui, ele já recebeu Jesus, porque você já foi cheio do Espírito Santo, já pregou o Evangelho lá fora. Percebe que nós não podemos terceirizar para o culto. Culto é lugar de adoração. Pessoas vão ser salvas assim? Aqui, claro que sim. Pensa naquela pessoa que você está lançando semente, você está evangelizando, você está falando do amor de Deus lá no seu trabalho, você está pregando do amor de Deus, você está plantando semente, você está orando para aquela pessoa, você está aconselhando aquela pessoa, você está discipulando aquela pessoa, você ainda não recebeu Jesus, mas você já plantou semente, você foi testemunho. Quando ela chega aqui, ela vê um ambiente propício, o apelo é feito, ela vem à frente e ela recebe Jesus. Não porque o pregador daqui era bom, é porque você já foi arauto do Evangelho lá, e o coração dela já estava preparado. Percebem? Nós precisamos cumprir a nossa missão, meus irmãos. Atos 1, 3, 5. Olha que interessante. Fala o seguinte, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês
fervor, um batismo de um coração cheio do Espírito Santo. Irmãos, parem de olhar para os seus problemas existenciais e falem do amor de Deus apesar dos seus problemas. Os discípulos, eles tinham problemas. Aquelas viúvas, elas tinham problemas, elas tinham perdido seu marido. Aqueles órfãos tinham problemas, eles tinham perdido os seus pais. Aqueles apóstolos, muitos deles, aliás, todos, morreram como mártires do Evangelho, mas isso não impediu esses homens e essas mulheres de pregar o Evangelho. Você já parou para pensar o porquê que você trabalha naquela empresa? Você já parou para pensar porque Deus te colocou naquele círculo de relacionamentos? Você já parou para pensar por que você mora naquele condomínio? Por que você mora naquela rua? Você já parou para pensar porque Deus te instituiu naquele lugar que você está? Não é para ganhar dinheiro, meu irmão, é para ser arauto do Evangelho. Deus te colocou ali porque Deus tem um plano na vida de pessoas ali e Ele vai realizar através da sua vida. Eu não estou falando de não trabalhar, eu não estou falando de abandonar o serviço para pregar, eu não estou falando de nada disso, mas quando você sai para tomar um cafezinho, planta semente. Quando você vai ali na hora do almoço, planta semente. Quando você vai, seja sal da terra, luz do mundo. No Brasil, ninguém pode impedir você de professar a sua fé. O Estado é laico. Você sabia que o Estado é laico? Não é para proibir a pregação do Evangelho? Essa lei foi criada justamente para proteger as pessoas de professarem a sua fé. Aí está a laicidade do Estado. Hoje as pessoas, torcem isso como proibição, mas é o contrário. Ela foi criada para dar à pessoa o direito de professar a sua fé. Eu não estou falando de contra normas de empresa, não estou falando nada disso, mas em seu ambiente, com muita sabedoria e com muita graça. Você não precisa ser o crente chato, mas você pode ser o crente que tem a palavra de vida eterna. Você pode ver aquela pessoa sofrendo, você pode ver aquela pessoa com o casamento destruído, você pode ver aquela pessoa tendo, um rumo totalmente diferente. E você pode falar, não faça isso, dê seu plano para a sua vida. Ou então muda de ideia, já parou em pensar em não se divorciar, já pensou que em olhar por outra forma, eu vou orar por você. Eu posso orar por você? Não aqui se você não quiser, mas eu posso orar por você. E se a pessoa não deixar, não tem problema. A oração é a única forma que nós temos de nos aproximar das pessoas, querendo ela ou não, porque ninguém pode impedir uma pessoa de orar pela outra. Ela querendo ou não, você entra no teu quarto, no lugar de secreto, você fala, pai, eu tenho plantado a semente e eu quero a recompensa. Eu quero pedir para o Senhor a salvação daquele meu colega de trabalho. Eu quero pedir para o Senhor a salvação daquele meu vizinho. Eu quero pedir para o Senhor a salvação do meu parente, do meu filho, do meu marido, da minha esposa. E Deus vai te recompensar. E isso tudo não é porque somos bons, é porque é através do Espírito Santo. E em seguida, o que a gente vê depois? Estou encerrando já. Nós vemos o Espírito Santo sendo manifesto, nos dando autoridade para sermos testemunhas. Olha o que Atos 1:8 fala. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Irmãos, poder do Espírito Santo não é para rodopiar. Poder do Espírito Santo não é para saltitar. Poder do Espírito Santo, se você estiver cheio do Espírito Santo, rodopiar e saltitar, não tem problema nenhum. Fica à vontade. Percebe que é um equilíbrio? A gente não está falando que não pode, mas a gente está falando que não é para isso. Poder do Espírito Santo é para ser testemunha. Uma vez uma pessoa, ela falava muito para mim, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Aí eu falei assim, mas por que você quer ser cheia do Espírito Santo? Falei até em tom de brincadeira com ela, mas depois o assunto virou sério. Ela falou assim, eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu vejo as pessoas falando em línguas, as pessoas chorando, e eu quero chorar também. Eu falei, então você pode chorar, mas você sabe uma coisa, o poder do Espírito Santo vem junto com uma condição. O poder do Espírito Santo, ele veio por um motivo. Você quer esse motivo? Qual é? Nós somos cheios do Espírito Santo para sermos testemunha. É para isso. Olha lá. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Você quer o poder do Espírito Santo, meu irmão, para ser testemunha? Nossa, que igreja que não quer o poder do Espírito Santo. Até assustei agora, eu vou fechar minha boca, eu vou embora. Vocês querem receber
poder do Espírito Santo para serem testemunhas do Senhor? Amém? Você vai ser, olha, sendo testemunha, você vai ter muitos momentos de acalento do Senhor. Você vai ter muitos momentos de chorar na presença de Deus, de se alegrar na presença de Deus, de falar em línguas na presença de Deus, de receber a virtude do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Enquanto você está servindo, Deus está te abençoando. Enquanto você está servindo, Deus está resolvendo os problemas da sua casa. Tira o foco dos seus problemas em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar para você: tira o foco dos seus problemas e volta para o objetivo de Cristo, que é pregar o Evangelho. Volta para o Senhor. Enquanto você está pregando o Evangelho, Deus está cuidando da sua casa. Enquanto você está se preocupando com a sua casa, você está cuidando da sua casa. Só que quando você fala: Deus, nada vai me impedir de estar na tua casa, nada vai me impedir de pregar o Evangelho, nada vai me impedir de ser cheio do Espírito Santo. Enquanto você está fazendo isso, Deus está lá na sua casa. Álvaro, Deus está lá cuidando da Terezinha. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo está lá, naquele quarto, cuidando dela. Enquanto você está lá, o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo. Aleluia. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo está tocando no Rodrigo, Deus está tocando a Stephanie. Percebe? Irmã Adélia, Pio, enquanto vocês estão aqui, o Senhor está tocando no Mateus, está tocando no Heriberto. Deus está tocando na vida da Nayana lá na sua casa, mas em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Enquanto a gente está aqui, Deus está tocando. Cara, enquanto você está aqui, sendo fiel, perseverante, Deus está tocando no Hélio, lá no trabalho dele. Deus está cuidando. Glória a Deus. Arthur, o Senhor está lá na praia, cuidando dos seus pais. Deus está cuidando do Guedes. Em nome de Jesus, enquanto você está aqui. Sabe por quê, irmãos? Nós não estamos aqui brincando de igrejinha. Nós não estamos aqui brincando de evangelho. Nós estamos aqui porque nós somos cheios do Espírito Santo. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender com os nossos irmãos. Percebe que quando esse fervor toma conta do nosso coração, nós não vamos mais ver cadeiras vazias. Cara, do seu lado vão estar os seus colegas de trabalho. Do seu lado vão estar os seus vizinhos. Do lado da Gabi, os vizinhos. Da família do Álvaro. Do lado da Ágata. Pensa, Ágata. Quantos colegas de trabalho você tem que ir no receber a Jesus? Olha essas cadeiras do lado. Pensa eles aí do seu lado. São cheios do Senhor. Arthur, os seus meninos. Deus te colocou ali como arauto do Evangelho. Deus te colocou ali porque Ele tem um plano na sua vida. Ser líder por excelência, não somente porque é líder da empresa, mas porque Deus te chamou para ser líder na casa do Senhor também. Glória a Deus. Pensa aqui, ó, aquele monte de jovem, aquele monte de adolescente, aquele monte de criança, porque nós somos arautos do Evangelho. A nossa igreja tem banco sobrando, porque nós não temos sido arautos do Evangelho. O dia que nós formos esse arauto, o dia que nós formos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, a cada dia o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos, porque nós recebemos o poder do Senhor e nós somos testemunhas do Evangelho. A gente vai perceber em Atos que as pessoas, elas eram cheias, elas eram tão cheias do Senhor. A gente observa a vida de Estevão, a vida de Filipe, eles eram diáconos. Lembra que a lição é as lições que aprendemos com os diáconos? Eles eram diáconos, serviam às mesas, mas Estevão, sendo o primeiro da lista de diáconos, ele não negou a fé, ele pregou para esses judeus que estavam perseguindo e matando cristãos. Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja, sendo um diácono. Ele morreu por amor a Jesus, ele foi apedrejado até a morte, não negou a fé.
Percebe que para Deus não tem uma divisão entre apóstolos e diáconos. Os diáconos eram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E eles pregavam a palavra de Deus. E Estevão, mesmo confrontando a palavra, ele foi o primeiro mártir da fé cristã. É interessante que ele foi acusado de blasfêmia. Lembra o texto? Ele foi levado ali perante o Sinédrio. E muitas pessoas mentirosas, falsas testemunhas, começaram a mentir, falando que ele disse coisas que ele não falou. E eles falavam que ele tinha sido, ele estava pregando, né? Contra o templo e contra a lei. E aí os próprios judeus mandaram matar e apedrejar Estevão. E logo depois da morte de Estevão, sabe o que nós vemos? Filipe se levantando. Estevão morre, é mártir da fé. A igreja do Senhor não acaba quando morre. Deus levanta Filipe. E aí nós vemos Filipe com a mesma graça, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, continuando, cheio do Espírito Santo, a pregação do Evangelho. Quantos Filipes nós temos aqui nessa manhã, irmãos? Quantos Estevãos nós temos aqui nessa manhã? Eu quero ser como esse Filipe, eu quero ser como Estevão. Eu não quero pregar o Evangelho de qualquer forma, eu quero pregar o Evangelho cheio de graça, cheio de poder, e ter vidas sendo transformadas. Meus irmãos, para fazer um sermão demora em torno de 6 horas, estudando, orando. Eu não quero chegar aqui nesse público e despejar teologia, mas eu quero que vidas sejam transformadas pelo Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu quero que essa igreja cheia do poder de Deus, porque o dia que nós nos revestirmos do poder, Deus vai encher essa igreja. Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias, nós queremos uma igreja cheia de pessoas boas, pessoas do bem, pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Quem não quiser, não tem problema. Não tem problema. Tem parentes nossos que talvez não vão ter o Evangelho. Não tem problema, eu sou testemunha do Evangelho do mesmo jeito. Tem pessoas, talvez tem vizinhos que não vão querer. Não são todas as pessoas que serão salvas. Lembrem-se sempre disso. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho, mas nós não sabemos os que serão salvos. Mas por que? A palavra do Senhor fala que a porta do Senhor, do mundo, né, que conduz à perdição é larga, mas a caminho da salvação, o caminho que conduz ao céu é estreito, e nem todos passarão por ele. Mas independente daqueles que passarão e aqueles que não passarão, nós não sabemos. Nós vamos pregar o Evangelho todos os dias. Aquele que receber Jesus como Senhor, aquele que receber Jesus como Salvador, todos terão a oportunidade. E nós que já tivemos essa oportunidade, vamos nos encher e vamos sair daqui dessa porta hoje de manhã, olhando ali, ó, para aquele quadro fictício e falar assim: eu estou entrando no meu campo missionário. Vocês vão chegar amanhã de manhã no trabalho de vocês com uma nova perspectiva. Vocês vão chegar naquele trabalho e vão falar assim: Senhor, eu estou aqui, não é para ganhar dinheiro. Eu estou aqui, o dinheiro é uma bênção, paga minhas contas, mas do jeito que vem, paga e acaba, né? Infelizmente. Mas eu estou aqui, porque eu sei que hoje tem alguém aqui que precisa ouvir a palavra. Me mostra quem é essa pessoa. Senhor, eu estou aqui na minha família hoje, porque eu sei que tem alguém. Às vezes tem pessoas que entram na nossa vida e a gente não sabe nem porquê. Pessoas que talvez nós nem gostaríamos, mas Deus apresenta para nós, porque Deus tem um plano na vida daquela pessoa. Aleluia. Então, Deus pode salvar aquela pessoa. Deus pode transformar aquela pessoa. E Deus pode ser, aquela pessoa pode ser a resposta de Deus para as nossas orações. Que Deus te use, irmão, com graça, com sabedoria, com intrepidez. Que Deus te use no poder do Espírito Santo. A minha oração aqui, é que enquanto o grupo de louvor canta, eles não somente cantem, mas enquanto a lei e o Wilson toquem, que eles sejam como Davi, que pessoas sejam libertas, que espíritos malignos saiam através do dedilhar do violão, através da bateria, pessoas sejam libertas, sem bagunça, sem estardalhaço. A minha oração aqui, enquanto a Camila canta, cheio do poder do Espírito Santo. Camila, Deus quer te usar para ministração e você sabe disso. Às vezes você fica se segurando, preocupado, o que vão pensar, o que vão falar. Camila, deixa Deus te usar. Você tem orado por isso. Aleluia. Deixa Deus te usar. Quando Deus te dá a palavra, você cumpre o
sabe, volta de novo, canta mais uma vez, deixa Deus te usar. O Senhor quer te usar, menina, cheio do poder do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor. Deixa o Senhor te usar. Glória a Deus. Deixa o Senhor, vai na graça do Senhor, vai na intrepidez do Espírito Santo. Se a pessoa X, Y, Z vai gostar, não tem problema, o Senhor vai gostar. Porque Deus tem um plano. Deus vai usar vocês, irmãos. A palavra do Senhor fala que nós somos um povo pequeno, mas o Senhor tem se lembrado de nós. Aleluia. Irmãos, eu prefiro ter 20 pessoas como vocês do que 1000 pessoas que às vezes são dadas a trabalho e não quer nada com Deus. Se cada um de nós essa semana falar do amor de Deus para uma pessoa, nós teremos 20 pessoas novas que ouviram o Evangelho. E é isso que importa. Glória a Deus. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, como testemunhas do Senhor. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, Pai. A Tua palavra nos enche, Senhor, nos alimenta. A Tua palavra, Senhor, enriquece a nossa alma. A Tua palavra enriquece a nossa vida. Amém. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor possa manifestar a Tua graça, manifestar o Teu poder. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não lança uma palavra para voltar vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi lançada. E nesta manhã, o Senhor enviou uma palavra profética para essa igreja, que cada um de nós possamos tomar posse, Senhor, da autoridade que o Senhor está nos dando, da autoridade que o Senhor está derramando sobre nós. Espírito Santo, vem nesse lugar com poder, vem nesse lugar com a Tua voz suave, vem nesse lugar com a Tua graça. Espírito Santo, levanta nesse lugar todos os ministérios necessários, formados por pessoas que receberam o Senhor como Salvador. Não permita, Senhor, não deixe que venhamos nos desanimar, não permita, Senhor, que venhamos desfalecer. Não importa se somos 20 ou se somos 2000, a Tua palavra diz que se formos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Senhor, nós queremos construir as nossas bases antes de crescer, de chegar novas pessoas. Nós queremos, ó Pai, afundar as nossas estacas o mais fundo possível, Pai, na Tua palavra. Nós queremos aprofundar as nossas bases. Nós queremos construir uma base sólida, Pai. Aqui está, Senhor, a liderança da igreja que o Senhor vai levantar. Nós iremos para um prédio novo, Senhor, e lá chegarão muitas pessoas novas, e essas pessoas que estão aqui são as pessoas que vão cuidar, que vão pastorear, que vão apacentar, que vão servir, que vão ser abraço do Senhor, que vão ser mãos que tocam, Senhor, com cura, com libertação. Levanta no nosso meio, Senhor, que esse lugar, que esse prédio sirva para nós como um laboratório, que esse prédio, Senhor, sirva para nós como uma escola, de que quando nós estivermos ali, neste povo, Senhor, que tem orado pela presença de uma igreja séria, uma igreja comprometida, que possamos chegar nesse lugar, Pai, e sermos instrumentos do Senhor ali, e que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas, que essas pessoas entrem, Pai, e sintam esse amor, que ao tomar café com a gente, Senhor, elas sintam esse amor, que elas sintam, Senhor, essa graça. Pai, não permita que nunca venhamos perder a simplicidade, mesmo que o Senhor acrescente tanto e venhamos ser um dia uma igreja grande. Não nos deixe, Senhor, se perder pelo caminho, não nos deixe nos orgulhar, não nos deixe soberbecer. Mantenha a nossa simplicidade do Senhor, simplicidade do Evangelho, Senhor. Começa a dar profundidade para o Teu povo na palavra, começa a revelar. Levanta nessa igreja, Senhor, pregadores da Tua palavra, cheios de autoridade, Senhor, para dividir esse culto com a gente. Levanta, Senhor, um grupo de louvor, Pai, pessoas cada vez mais comprometidas, assim como os meus irmãos são. Levanta jovens, adolescentes, crianças cheios da Tua graça. Amém. Queremos ver as crianças orando, queremos ver crianças de joelho, queremos ver crianças sendo tocadas pelo Espírito Santo, sendo batizadas pelo Espírito Santo. Glória. Pai, em nome de Jesus, queremos ver uma juventude forte, Senhor. Não permita que as ideologias, as tentações desse mundo venham
e enviaremos. Mas enquanto estamos aqui, nos faça missionários em Jerusalém, Senhor. Nos faça missionários em Jerusalém. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor. Espírito Santo, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós queremos reconhecer aqui a nossa fragilidade. Senhor, sem o Teu Espírito nós não conseguimos evangelizar os nossos parentes, resgatar aqueles que estão distantes. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor. Espírito Santo, nos use com graça. Espírito Santo, fortalece a nossa fé. Espírito Santo, nós te chamamos. Esse culto é do Senhor. Esse culto, toda a honra, glória, louvor, adoração é tua, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós te amamos. Oh, Espírito Santo, nós te amamos. Pai, nós te amamos. Aleluia. Pai, nós te amamos. Meu Deus. Pai, nós te adoramos. Pai, nós te bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Levanta a tua igreja, Senhor. Desperta os que estão mortos. Ressuscita os que estão mortos, oh Pai. Coloca fogo nesse povo, Senhor. Oh, recanta, remanava, cheia, canta, remanava, seguridade, raio, cheia, canta. Oh, recanta, massas, raio, cheia, massas. Oh, recanta, massas, cheia, massas, oh, cheia, massas. Se coloca em pé, irmãos. Oh, cheia, cantará. Quando o grupo de louvor canta, eu quero que você consagre a sua vida ao Senhor. Renova os seus votos. Começa a dizer no Espírito Santo o quanto você o ama e o quanto você deseja a presença dele. Sair daqui da mesma forma que você entrou, meu irmão. Oh, xerenaia. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Aleluia. Silêncio no meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Fala, Senhor. Quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, tua voz tranquila abre o meu coração. É tua minha vida. Silencio do meu
Aleluia. Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Amém, meus irmãos. Gostaria de só dar um anúncio antes. Quero louvar a Deus, né? Por terça-feira, nós fizemos o culto das mulheres. Nós tivemos 62 mulheres no culto. Glória a Deus. 62. Nós tivemos uma turma que participou do culto online. Tem uma mulher que pediu uma visita e ela disse que recebeu Jesus. Glória E a ela Deus. deixou o endereço, né, chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos vidas transformadas, mulheres que estavam longe do caminho do Senhor, alguns aconselhamentos marcados. Tem uma mulher que estava aqui, que ela me chamou depois, ela veio para o culto, ela disse que estava morrendo literalmente, que estava pensando em tirar a vida dela. Estejam orando pela minha vida, que na segunda-feira, às 14 horas, eu tenho um encontro com ela. Então me ajudem em oração por essa vida, né? Estava no culto, teve a sua vida transformada. Isso é testemunho, irmão. Glória a Deus. Nós não fizemos algo para fazer bonito, nós fizemos para que vidas fossem tocadas. Na nossa simplicidade, no nosso jeito, e Deus tocou, e Deus abençoou. E a gente teve esse fruto dessa mulher, e ela lembrou muito do meu coração. Uma jovem, viu? Ela tem 23 anos agora. É casada, tem filho, teve filho muito cedo. E estejam orando por essa preciosa, que eu creio que logo logo ela vai estar aqui com a gente. Em nome de Jesus. Amém? Ontem, Carapicuíba foi uma bênção também. O Wilson tocou lá da turma, o Alê. As irmãs cantaram, foi uma bênção. Louvado seja Deus. E no próximo culto, semana que vem, dia 26, tem o 27. O culto, ele é na direção dos homens. As mulheres não vão fazer nada. Os homens que vão dirigir o culto. E estão fazendo um flyer, né? Isso é um pouco de homens. Ele quer falar, oi. Eu achei que você ia deixar isso errado. Imagina quando você vai falar, as mulheres não vão fazer nada. Como assim? Né? Como assim? Tu veio aqui, trabalhou, ó, deu tudo, né? Nossa, vai dar ajuda das mulheres, sim. Não? Vem aqui, ó, me ajudar. Vem aqui, ó. O obra grandão, ó. Olha o tamanho dele aí, ó. Fala de novo, que não foi nada. Só vem aqui, ó. Olha lá, olha o tamanho do álbum. Agora você viu o Arthur do outro lado. Eita! A gente tem mais mulheres, eles estão em desvantagem. Então, a gente vai ter, então, próximo domingo, dia 27, né? É o culto especial. Um culto especial na direção dos homens, ok? Mas as mulheres precisam ajudar a gente aí, precisa da ajuda das mulheres, da força das mulheres também nos ajudando, da inteligência, da criatividade, né? Ou seja, tudo. Então nós precisamos da ajuda de vocês, tá bom? Então próximo domingo a gente vai chegar, vai ter o café da manhã e aí depois vai ter o culto. Tá bom? A gente quer dar uma lembrancinha aí, precisa de vocês nos ajudar também a confeccionar a lembrancinha. Tá bom? Em nome de Jesus. Mas foi da hora, né? Correria. Mas é simples, é um lacinho, tô lembrando do Novembro Azul. Tá bom? Faz um lacinho lá, tranquilinho. Tá bom? Tá. Então, eu queria falar também a respeito do... Sexta-feira nós vamos ter a vigília. Então nós vamos ao monte, tá bom? Nós vamos estar nos encontrando aqui na igreja 10h30 para poder chegar lá às 11 horas. Das 11 até umas 1 da manhã mais ou menos, né? Dependendo conforme o Senhor nos dirigir, a gente pode estar voltando 1h no máximo. Tá bom? Mas aí eu queria convidar os irmãos, as mulheres que quiserem ir, pode estar indo, desde que falem com assistência para mim, tem que ver vaga nos carros, tá bom? Então a gente vai no Monte aqui de Jandira, tá bom? No Monte de Jandira, tá bom? Então os irmãos que quiserem podem ir, só nos avisa, né? Nos comunica para a gente saber quantas pessoas vão para a gente poder ver as vagas, tá bom? Aí eu queria ver, vocês marcar uma reunião desse ver os homens, tá bom? Para a gente aceitar alguns detalhes aí do culto, tá bom? É no próximo domingo já, então temos que fazer correria essa semana
para deixar tudo pronto, tá bom? Terça-feira a gente faz a reunião 8 horas da noite. Com homens, né? Convidem os homens. Isso, convidar os amigos aí, tá bom? Os vizinhos. Faz uns convitinhos pra gente estar entregando na Mas eu estou fazendo, né? Eu ainda não fiz, mas vou fazer alguns ajustes. Então, ainda hoje, se Deus quiser, vou estar encaminhando para os irmãos, aí a gente vai poder estar divulgando durante a semana, tá bom, irmãos? Semana que vem quem vai pregar é o pastor Wilson. Não esse. Pastor Wilson da Igreja Batista lá de Itapemirim, um amigo nosso. Ele é cheio da graça de Deus, o culto vai ser uma bênção. Então, traga os visitantes, traga os amigos, o culto vai ser uma bênção. Vamos orar pelos esposos, vamos orar pelos amigos, vamos orar pelos irmãos, para a gente trazer os homens para a igreja, tá bom? Vamos orar? Vamos encerrar o culto. Senhor, te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela tua presença. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que essa palavra que foi lançada no nosso coração venha germinar e venha florescer e frutificar para a glória do teu nome, Senhor. Leve os teus irmãos em paz. Abençoe a semana deles. Que eles tenham, Senhor, abundância e não tenham falta de nada. Supre cada uma das necessidades. Livra do maligno, livra do homem mau, livra de qualquer perigo, Senhor. Que tanto a vida deles, quanto os bens, o carro, tudo que eles têm, Senhor, esteja protegido pelo Espírito Santo. E que nenhum mal, Senhor, venha acontecer aos meus irmãos. Abençoa-os, ó Pai, em tudo que eles precisarem. E que o grande amor de Deus, que as ricas e benditas consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui conosco, na Igreja de Cristo de Osasco, e com todo o teu povo espalhado, Senhor, pregando o Evangelho nos 4 cantos desta terra. E que o Espírito Santo nos acompanhe para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe.